Louvado seja Deus. Atos capítulo de número 2. Aleluia. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um pouquinho de luz aqui, Ana. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluia. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Aleluias. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando ocorreu este som, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilharam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns aos outros: o que significa isso? E outros zombavam, dizendo: estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele, por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho, a presciência de Deus, tomando-vos pelas mãos perversas e crucificastes e o matastes, a qual Deus ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Aleluia.
porque Davi fala a respeito dele: eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque Ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se regozijou, e a minha língua exultou, e além disto, a minha carne também repousará na esperança, porque Tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o Teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enxermizar de alegria o Teu semblante. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono, ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus deu, o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Ele derramou isto que vós agora verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluias. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se, e seu coração o fizeram, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos o que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, eles testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. Aleluias! E vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava, e a perseverando todos os dias, concordantemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam a seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja o que estavam sendo salvos. Você pode se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Esse texto, ele fala do dia de Pentecoste, fala do dia que o Espírito Santo foi entregue, foi liberado sobre nós. E ouviu-se um som como de um vento impetuoso,
E esse som tocou todos os discípulos e tocou todos aqueles que estavam reunidos. E eles começaram a falar em línguas. E depois eles perceberam que eles conseguiam compreender as línguas uns dos outros, mesmo naquele lugar, tendo gente de várias partes do mundo. E Pedro se levanta como apóstolo do Senhor para defender o Evangelho de Cristo, quando falam que estavam bêbados, e ele fala: olha, não estávamos bêbados, não. O que está acontecendo é a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre nós. O que está se cumprindo é a palavra que Davi, há muito tempo atrás, já havia profetizado, já havia falado que ele não alcançaria, não chegaria no inferno, porque o Senhor iria livrá-lo. Que o Senhor estaria assentado à sua destra, a destra de Deus. Aleluias! E o que fazer? E o que fazer? Arrependei-vos, diz o Senhor dos Exércitos. Arrependei-vos, porque é chegado um novo tempo sobre nós. É chegado um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Aleluias. Aleluias, Pai. É chegado um novo tempo sobre nós. É chegado uma nova estação sobre as nossas vidas. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. Arrependei-vos, diz o Senhor. E a palavra fala que eles se reuniam para compartilhar do pão. Eles se reuniam para o partir do pão. Eles se reuniam para a boa mensagem de Cristo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que estavam sendo salvos. Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2 muda a história dos discípulos. Atos capítulo de número 2 muda a tua história nessa noite. Atos capítulo de número 2 muda a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus toma o lugar que é devido sobre a tua vida, sobre a tua casa. E você será cheio do Espírito Santo. Você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser cheio do Senhor. Aleluia! O que dizer, Pai?